momento que ela está passando, que possa trazer alívio aos seus sentimentos, tranquilizar sua mente, ampliar o entendimento no aprofundamento daquilo que representa para ela. Senhor, abençoe, alivie, esteja sempre presente, Senhor. Nós necessitamos muito ainda dessa caminhada vinculada ao sofrimento, mas ansejamos, Senhor, encontrar a paz. E nós sabemos, pelo menos já temos conhecimento de onde e em qual fonte nos servir. A tua mensagem, Senhor, que esclarece, que liberta, que alivia, que tranquiliza e que reserva para nós profundas meditações a buscarmos o entendimento para a modificação das nossas atitudes e pensamentos. E sintonizarmos com essa vontade divina, que tanto nos distanciamos, mas que agora, diante dos teus ensinamentos, descobrimos que é o caminho único para a nossa felicidade, para o nosso reencontro, para a nossa paz. E o nosso desejo é que possamos ser instrumentos, divulgar a tua mensagem, Senhor, e levá-la também àqueles que ainda não reconhecem esse caminho único na direção da vontade divina, que por ora é sacrifício a nós, mas que no futuro será o nosso prazer de viver. Quer fazer o bem, a caridade, quer fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Senhor Jesus, abençoe a nossa fraternidade, abençoe os aqui presentes, os ausentes também, e que essa união, Senhor, possa gerar frutos definitivos na vida de cada espírito aqui representado. Graças a Deus. Então vamos lembrar o que a gente viu lá atrás. Nós já entramos em João 14 e não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E aí ele dá, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Não podemos esquecer que ele está falando aqui para os discípulos, né? E vós sabeis o caminho que eu vou. O que nós vimos aqui semana passada, que a gente pode reforçar aqui para a gente dar prosseguimento? Ele fala muito de um lugar. E esse lugar, ele fala que a casa do pai há muitas moradas e ele vai nos preparar esse lugar. A gente já fez esse exercício aqui antes, mas acho que a gente precisa dar continuidade a ele. Na palavra de Jesus, a gente precisa despersonificar a nossa imaginação. A gente imagina Jesus indo. A gente imagina Jesus numa dimensão. E a gente muitas vezes esquece de olhar para dentro de nós e conseguir enxergar isso aqui. E aí, quando a gente trabalhou essa passagem aqui, a gente entendeu essas muitas moradas em várias dimensões. Eu não sei se vocês lembram. Aqui Jesus está despedindo, mas o ensinamento dele irá perdurar. E ele fala nessa questão dessa morada, que no nosso entendimento a gente pode também entender como permanência. Morada quer dizer permanência. E quando a gente fala de permanência, a gente também lembra de psiquismo. Então, hoje, a permanência do Marcelo
é o conjunto dos seus pensamentos e das suas emanações, quer dizer, o seu psiquismo. Então eu moro, eu permaneço nisso, eu tenho uma permanência nesse patamar evolutivo, nesse ser que se chama Marcelo, que é diferente do outro Marcelo, do outro João, mas ele tem a sua permanência. Então hoje a minha consciência faz morada nesse psiquismo, nesse resultado, nessa esfera vibratória que eu produzo. E aí, diante disso, quando a gente vai entender isso mais no nível próximo de nós, a gente consegue entender essa morada como uma manifestação da nossa consciência, o nosso estado de sintonia vibratória. E, consequentemente, esse estado de sintonia vibratória me vincula ao planeta Terra, que é o planeta da minha permanência temporária, da minha morada atual, vinculada ainda ao meu psiquismo, à minha sintonia vibratória. Então, quando a gente fala isso também, a gente consegue enxergar que existem vários outros planetas de sintonias diferentes dessa, a qual eu não tenho muita sintonia, mas na minha evolução eu posso ter. E aí, quando a gente também faz outra interpretação, a gente também consegue entender essas moradas como os incontáveis mundos que existem, em consequência desse adiantamento espiritual que provoca esse vínculo vibracional. Então, juntamos uma ideia à outra. A morada como o lugar do nosso psiquismo, dos nossos pensamentos, o patamar onde nos encontramos, onde a gente faz a nossa permanência e sintonizamos vibratoriamente. E aí aproximamos de espíritos que têm um teor vibratório muito próximo ao nosso. Ok. E aí com isso também nós aproximamos de mundos com diferentes teores somatórios vibratórios, com grau de adiantamento espiritual diferenciados também por causa disso. E aí a gente consegue enxergar a universalidade dessa terminologia. Mas a casa do Pai também representa o ambiente dentro de nós mesmos, dentro de cada um de nós. Por quê? Porque quando a gente entende o nosso espírito não é reflexo de Deus. Então o nosso espírito também é a casa de Deus. E nessas casas há muitas moradas. Que moradas são essas quando a gente entende o espírito como casa de Deus? Os nossos estágios de evolução, estágios de permanência de Deus. Essa permanência na vontade divina é maior. E essa permanência na vontade divina é menor. Então aí nós temos um terceiro entendimento do que seriam essas moradas, essas permanências. A permanência de Deus no nosso espírito tem a ver com a nossa evolução também. E é isso que a gente busca com os estudos do Evangelho, é entender como dinamizar, como evoluir, como fazer crescer essa permanência em Deus dentro de nós, sintonizados com a vontade divina. O que o Cristo veio demonstrar para a gente, que ele já é o Cristo, porque ele tem sintonia total com a vontade divina. Nós ainda não. E aí, por que eu falei despersonificar aquilo que Jesus fala para a gente? Porque todas as vezes a gente joga responsabilidade para Jesus e não é. É o nosso Cristo interno. É o nosso Cristo interno. Ele é o principal. Jesus não vai evoluir nenhum de nós. O nosso Cristo interno vai. E aí, por isso que ele fala, quando eu for, eu vou preparar lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Né? Deixa eu marcar isso aqui, ó, esse 3 aqui. Ele é muito importante, esse 3. E esse lugar, gente, não é um lugar externo. A gente fica imaginando a esfera crística, né? Como é que deve ser morar lá, como é que é a paisagem, como é que são, se tem casa, se não tem. Não, essa morada, esse lugar que Jesus está falando é dentro da gente. Jesus veio preparar o lugar do Cristo, onde o Cristo possa habitar, dentro de cada um de nós. Aí, quando a gente está filosofando muito, fica difícil a gente entender.
são através das nossas opções. Toda vez que nós fazemos uma opção, nós estamos decidindo pelo crescimento ou não desse Cristo interno. Toda vez que sentimos vontade, fazemos ou não fazemos, falamos ou não falamos, pensamos ou não pensamos, nós estamos decidindo se nós vamos sintonizar ou não com a vontade divina. As nossas atitudes também, elas entram nesse mesmo campo. Então, se eu for avaliar o meu dia todo, nesse dia eu tive pensamentos ruins, pensamentos bons. Possivelmente tive atitudes ruins, atitudes boas. As ruins, eu desisti do meu Cristo interno temporariamente. E as boas, eu optei por fazê-lo desenvolver dentro de mim. Se a gente tirar a somatória durante o nosso dia, quantas vezes eu blasfemei, quantas vezes eu fiquei, eu desesperei, quantas vezes eu fiz coisas, eu pensei coisas erradas e tal. Quando a gente vê o somatório do dia, se ele foi positivo, se ele foi negativo, a gente sente isso na nossa alma. É o estado espiritual que nós chegamos para dormir, no anoitecer. Quando meu esforço me faz sintonizar com a vontade divina e com o bem, eu chego ao final do dia esperançoso, num estado diferente. Quando eu chego exausto, é porque possivelmente eu tive a exaustão, que pode ser física, mas eu tive a exaustão espiritual. O meu espírito cansa também das mesmas coisas, dos mesmos pensamentos, da mesma pessoa. Nós vamos falar disso hoje. E aí vem o 3, né, que a gente já falou aqui. Esse lugar não é um lugar especial, é a nossa comunhão com Cristo, isso que está falando. E vem o 4. E vós sabeis o caminho por onde eu vou. Isso aqui é responsabilidade. Hoje nós sabemos, né? Acho que todos nós aqui já sabemos esse caminho. E se devemos segui-lo ou não, e as consequências de não segui-lo. São opções, gente. Assim, a gente não está nem puxando a orelha de ninguém. São opções. A gente só tem que saber que nós temos essa opção. E quando a gente sabe que a gente tem essa opção, fica mais responsável, mais fácil de nós decidirmos. Aqui ele fala, pode ser traduzido também, o saber por conhecer. Porque tem o significado de gnose na Bíblia. E então aqui é um saber profundo. Porque é o seguinte, na Bíblia não traz quando a gente vai para o grego, não traz essa palavra sabeis como gnose. Gnose é que é conhecimento. Ele fala do sentido que é uma palavra que chama oida, que não é só conhecimento, é muito mais íntimo e profundo que apenas saber. É saber com a alma. Então, esse sabeis aqui, gente, é saber com a alma. Não é somente saber de conhecimento. Eu sei que lá no João 14, capítulo 14, versículo 4, fala que a gente deve escolher nosso caminho, que a gente sabe o caminho. Mas isso, não, aqui fala mais que isso. Nós sentimos também, nós percebemos, nós sentimos na nossa alma o caminho que devemos seguir. Por isso que a gente fala que Deus não abandona, etc. Nós vislumbramos para onde o Cristo vai. Então, nós vislumbramos esse caminho. Então, quando ele fala, se conhecêssemos o caminho, nós já estaríamos na intimidade desse caminho. Então, é um caminho íntimo. Olha que significado diferente. Isso aqui não é um caminho, uma estradinha com flores do lado, árvores, eu estou seguindo, não. É um caminho da minha intimidade. Olha que coisa profunda, gente. É o caminho a opção da minha intimidade. E essa opção da minha intimidade, ela faz opção por estar integrados ou não integrados à vontade divina. Na Gênesis, fala muito isso quando Adão conhece Eva, né? Dessa intimidade com Adão e Eva. Então, quer dizer, Adão conhece Eva na intimidade dela. Então, aqui está falando também
Que aqui é a intimidade da palavra com Cristo, é a comunhão que a gente tem com ela, que é que a gente percebe isso. E a gente começa hoje. Aí vem Tomé, né? Chegou a vez de Tomé. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Vamos entender um pouquinho a persona de Tomé. Porque Tomé entrou para o nosso imaginário e o imaginário popular como um símbolo de incredulidade. Mas isso é uma imagem equivocada. Não é que ele era incrédulo. Se a gente for estudar mesmo a vida de Tomé, a gente vê que ele não era incrédulo, não. Nós estamos enganados. Ele é o exemplo da fé raciocinada. Vocês já repararam isso? Ele não se perdia em divagações, ele queria certezas. Me prova, me fala, não entendi o que é. Ele é o exemplo da fé raciocinada. A fé raciocinada não deixa passar. Nós muitas vezes somos preguiçosos, a gente não entende e não pergunta e não pesquisa. Dá trabalho, né, gente? Dá trabalho. Entender profundamente, buscar, estudar. Então a gente precisa perder essa preguiça, combater essa preguiça. E Tomé é esse, ele é o exemplo da fé raciocinada. Ele não divagava, não, ele queria sempre a coisa direta, certa, queria certeza. E respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. E aí, mais uma vez, vamos tirar a nossa imaginação de imaginar Jesus como caminho, verdade e vida. Não é Jesus, é o Cristo dentro de nós. Esse Cristo dentro de nós, ele é o caminho. Ele trabalha a verdade dentro de nós e não a falsidade. E ele é a vida plena, imortal, espiritual. O nosso Cristo se manifestando, ele é isso tudo aqui, ó. E isso que Jesus veio falar, eu sou, vós podeis ser e serão. Ele vai falar aqui embaixo. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas como é que eu vou ser? Eu tenho que dinamizar. Eu tenho que achar o meu caminho. Eu tenho que achar as minhas verdades e que sejam sintonizadas com a verdade universal, que é Deus. Então, quando a gente fala em verdade, eu tenho que parar de viver o falso. E o que é falso em mim? Quando eu me engano, quando eu engano o outro, quando eu procuro enganar Deus, quando eu procuro enganar a mim mesmo. Então, a opção pelo não tatear esse campo da questão falsa dentro de mim, e essa questão falsa, ela é muito interessante, nós acreditamos nela, que é um exemplo assim, simples, o tal do regime. Nós acreditamos que amanhã a gente vai começar o regime, que a gente precisa fazer porque a nossa saúde não está bacana. Ele é simples. Nós também temos o regime espiritual. Ah, hoje eu vou continuar a fazer, amanhã eu paro. Aí amanhã de novo, não. Aí depois da manhã, então, ah, não, depois da manhã, e vai protelando até que final da vida chegue e você não fez. E aí a conotação da minha vida, ela passa pela nuance da imortalidade da alma. Eu preciso despertar logo, eu preciso ser logo. O Cristo precisa ser movimentado dentro de mim o mais rápido possível. Não é amanhã, é hoje, é agora. Ah, como assim? Muda os pensamentos. Vamos começar pelos pensamentos. O que nós estamos pensando aqui agora? Será que está totalmente correto e vinculado à verdade divina ou não? A minha vontade também? E a gente vai se analisando e direcionando. E suavemente, gente. Não é uma questão também de... A gente tem que respeitar a nossa capacidade. Ninguém vem ao Pai senão através desse movimento do Cristo dentro de nós. Então, se já a gente já sabe isso, a gente precisa buscar esse caminho. Ele é dentro de nós, é o caminho que apazigua. Dá uma olhada para as pessoas que estão próximas de você, que convivem com você, seja irmão,
mãe, pai, cônjuge. O que você representa para ele? As suas manias, as suas insistências, as suas faltas de paciência, as suas críticas. Nós estamos optando por ser críticos, nós optamos por ser pesado ao outro. Quando a gente acha que só a gente está certo, a gente não respeita a questão da individualidade do outro e vai por aí afora. São escolhas. Nós fazemos escolhas por ser assim. E perdemos a oportunidade de ser um Cristo. De ser um Cristo que eu falo, ser o que a gente dá conta já de ser, tá, gente? Não é olhar Jesus e falar, eu tenho que ser Cristo igual a Jesus. Não. É ser o Cristo presente. O que o meu Cristo presente dá conta de ser? O que o meu Cristo presente dá conta de ser para fulano que está do meu lado, que eu estou casado com ele, do meu filho que está aqui, ou que está longe, mas que é meu filho, do meu colega de serviço, e vai por aí afora. Essas reflexões elas são interessantes quando a gente entende o caminho próprio que a gente tem que mapear. Porque quando a gente imagina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é para ele. Ele veio dar o exemplo. Um Cristo é assim, gente. Vocês potencialmente são Cristos. Vocês têm que achar o caminho de vocês também. Eu achei. Eu sou o Cristo. Vocês potencialmente são Cristos, mas ainda não desenvolveram. Então, por isso que a gente tem que tirar a nossa imagem da imagem física de Jesus. A gente tem que trazer essa representação para dentro de nós. E não é dissociar o nosso Cristo dele, muito pelo contrário. É unificar. Em que sentido? No vetor, direcionamento. Nós estamos direcionados pela mensagem de Jesus. Ele ensina muita coisa para a gente aqui. E através da incorporação desses ensinamentos é que eu estou vetorizando a minha vida para caminhar, para descobrir o meu Cristo, para evoluir no meu Cristo, para dimensionar o meu Cristo, para ele ir na direção do Cristo que veio mostrar para a gente o que é ser um Cristo perfeito, né? Um Cristo sintonizado com a vontade divina. E aí a gente trabalha isso quando a gente adquire inicialmente a consciência de nós mesmos. Quem nós somos? Quem sou eu? Se está difícil descobrir, observa quem é você no outro. Quem sou eu no meu marido, na minha esposa, no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, no meu colega de serviço, no meu chefe? Aí você vai descobrir quem é você. Desde que percebemos que nós existimos, a gente tem um debate interno entre o eu e o ego. Aí nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje, porque está falando desse estado de consciência aqui, tá? Desse caminho também, que é o nosso Cristo interno. O que representa esse eu, essa opção, esse debate interno? O eu é a individualidade divina que existe dentro de mim. O ego é a minha personalidade transitória. Vamos explicar mais um pouquinho, só para a gente entender. O eu é quem eu realmente sou, sem ilusão, sem nada. Na realidade, eu sou o quê? Filho de Deus. Eu sou individualidade divina. E quem eu estou? Eu estou no meu ego. Eu estou numa personagem transitória, reencarnada, cheia de opções do meu passado e do meu presente que mantém esse ego, que me coloca no centro de tudo, do universo. E esse ego me prejudica por causa disso. Ele tira essa individualidade divina da minha representação, da minha persona. E aí eu manifesto meu ego. Eu acho que é assim, tem que ser assim. Não serve se não for igual eu, não presta. E vai por aí fora. Exemplo de personalidade transitória. Vamos dar um exemplo assim, bem prático, social. Preconceito. Preconceito. Preconceito está vinculado a personas transitórias.
Ele não deveria existir, nós não somos todos iguais. Religião, cor de pele, intelectualidade, opção sexual, não tem diferença nenhuma de um para o outro, gente. Na nossa cabeça tem. Então, a nossa personalidade transitória ainda manifesta em nós. E em alguns manifesta até com violência. Então, é essa opção entre a individualidade divina que existe dentro de mim e a personalidade transitória do ego. Tudo que se refere a matérias, aos prazeres, às sensações, às emoções e ilusões é passageiro, então está vinculado ao ego. O ego é perecível. Nós podemos falar que ele é antidivino, porque ele nos dissocia dessa vontade divina nas nossas próprias opções. E ele é o que separa e impede o retorno à nossa verdadeira natureza, que é a individualidade divina que existe em cada um de nós. Ele é o nosso adversário interno. Ele é o opositor. Ele é o antagonista. E muitas vezes o evangelho chama de, não precisa ficar assustado, tá, gente? De Satanás ou diabo, que é o contrário. As representações do evangelho trazem essas denominações. Porque ao longo de inúmeras... Deixa eu ver. Ó, gente, eu tenho que tomar... Não, passamos. Desculpa, Jaque. Oh, meu Deus, eu empolguei. É assim mesmo. Só terminando aqui então, tá? Vocês me perdoem. Às vezes eu empolgo. Ao longo de inúmeras reencarnações que nós vamos vencendo pouco a pouco, essas imperfeições elas vão saindo de nós igual camadas. Por isso que a reencarnação é tão necessária. E nessas camadas vão surgindo esse eu verdadeiro. A gente afasta da matéria e assume o nosso estado espiritual, que é o religare com Deus. O ladinho religare vem da palavra religião, que a gente tem hoje, né? Então é através... E aí nós temos o grande exemplo desse potencial divino dentro de nós, quando a gente consegue entender o grão de trigo. Das passagens também. Ele é uma coisa minúscula. Vocês já viram o grão de trigo? Ele é até assim, muito, muito, muito pequeno. Mas ele carrega dentro de si uma potencialidade fantástica. De um grão de trigo são produzidos muitos outros grãos. Que se ele for, que quando eles são plantados sucessivamente, em pouco tempo, ele é capaz de alimentar uma cidade, gente. Olha a potência desse grãozinho. E uma vasta plantação, tanto a palha quanto as sementes, trazem produção para ele. E o trabalho das pessoas no seu cultivo, o pão produzido pelo trigo, tudo isso é fruto de um grão de trigo. Mas para que isso ocorra, muitas vezes o grão tem que morrer para ressurgir. Então é preciso viver para morrer. É preciso mergulhar na terra para produzir frutos de luz. Pois sem a luz do sol, a semente não se desenvolve. E esse sol está sendo emanado para nós o tempo todo. Ele é a vontade divina atuando na nossa caminhada. E é até o simbolismo do batismo, né? Quer dizer, mergulho. Tá bom? Passei um pouquinho. Jaque, me desculpe. Sem problema não, foi ótimo. Hoje eu estou na poesia, né? Você viu, né? Que coisa. Viajei aqui. Eu também, menina. Eu também. Fui longe. Se deixasse, Nossa Senhora, ia até meia-noite. Passar para você. Um beijo. Beijo.